Vamos lá, para mais um exemplo. O número complexo Z4, então, calculando o módulo de Z4, nós vamos obter aí raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária, que é menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Tá? É só tirar o i, a parte imaginária é tudo aqui que está junto com o i, só tirando o i fora. Tá? Então, o módulo de Z4 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, 12. Então, nós vamos ter mais 12. 4 mais 12, 16. Já posso dizer que o módulo é a raiz quadrada de 16, que é 4 unidades de comprimento. Certo? Então, descobri aqui o módulo do número complexo Z4. Calculando o cosseno de θ, que é A sobre o módulo de Z, vamos ter cosseno θ, o A vale 2, que é a parte real, sobre o módulo, que é 4, nós obtemos então cosseno θ igual a 1 meio. Seno θ é B sobre o módulo de Z. Logo, seno θ vai ser menos 2 raiz de 3, que é o B, sobre o módulo, que é 4. Simplificando isto, nós teremos por 2 menos a raiz de 3 sobre 2. Muito bem, gente. Agora nós temos que, analisando os sinais do seno e do cosseno, qual é o quadrante em que o cosseno é positivo e que o seno é negativo. Ou seja, nós temos cosseno positivo no quarto quadrante e seno negativo no quarto quadrante. Então, o ângulo aqui está no quarto quadrante, tá? Muito bem. Agora vamos descobrir qual é esse ângulo do quarto quadrante. Olhando a tabela dos ângulos notáveis, nós temos cosseno valendo 1 meio e seno valendo menos raiz de 3 sobre 2. Só que aqui na tabela a gente não olha sinal, certo? Então, o ângulo equivalente é de 60 graus. Então, a gente marca aqui 60 graus, ok? E temos que descobrir o ângulo equivalente a 60 graus no quarto quadrante, né? Como é que a gente faz isso? Lembrando a frasezinha aquela, F, P, F, é quanto falta para 360. Eu quero que falte 60 graus para 360. Então, tem que ser 300 graus aqui. Certo, pessoal? Então, descobrimos que o argumento do número complexo Z4 é 300 graus. Ou, transformando 300 graus em radianos, nós temos que o argumento de Z4 é 5 π. Exemplo 2. Os pontos A, B e C, representados na figura ao lado, são vértices de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de centro na origem do plano de Argand-Gauss e raio de medida 2 cm. Determine a forma algébrica dos números complexos Z1, Z2 e Z3, cujos afixos são A, B e C, respectivamente. Então, pessoal, nós temos aqui no A o afixo do número complexo Z1, no B o afixo do número complexo Z2 e no C o afixo do número complexo Z3, certo? Muito bem, a gente sabe então que aqui é o centro da circunferência e também podemos entender que do centro da circunferência até a extremidade é o raio. E ali no enunciado disse que o raio aqui mede 2 centímetros. Muito bem, então eu posso dizer também que a distância do B até o centro aqui também vale 2, certo? Também vale 2 centímetros. Agora vamos fazer uma jogadinha de ângulos aqui. A gente sabe que num triângulo equilátero os ângulos internos medem 60 graus. Então aqui também mede 60. Logo, esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo é de 30 graus. Esse ângulo aqui de cima aqui também é de 30. Então, 30 mais 30 é 60. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, pessoal, olhando para esse triângulo aqui, ó, olhando para este triângulo que formou aqui, nós temos 30 mais 30, 60, falta para 180, 120. Então, esse ângulo aqui é de 120 graus. Agora, 120 graus, aqui tem que ser quanto? Isso aqui é um ângulo raso, né? Um ângulo de 180.
Então aqui tem que ser 60 graus, ok? Como a gente sabe que aqui é 2 e sabe o ângulo de 60 graus, nós vamos aplicar então uma relação trigonométrica no triângulo retângulo para descobrir quanto mede esse pedaço aqui que eu posso chamar de x. Tá bom, gente? Então, olha só, é bem simples a ideia, tá? Nós temos aqui um ângulo de 60, então seno de 60 graus é o cateto oposto a 60 graus, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2 centímetros, ok? Agora, o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 2. Então, nós temos aqui que x tem que ser igual a raiz de 3. Muito bem? Esse lado do triângulo é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, vamos usar aqui cosseno de 60, é o cateto adjacente que vamos chamar aqui de um certo y, tá? É y sobre a hipotenusa, que é 2. Portanto, o cosseno de 60 graus é 1/2, nós temos y sobre 2, certo? Logo, y vai ter que ser igual a 1. Agora, ficou fácil escrever os números complexos, tá? Vamos lá. Vamos escrever primeiro o número complexo Z1. Bom, o número complexo Z1 tem a sua imagem exatamente aqui. Da origem até o Z1 aqui, nós temos 2 unidades de comprimento, ou seja, ele é o número complexo 2 para a parte real, ok? Então, Z1 é igual a 2, a parte imaginária dele é 0. Então, vamos determinar agora o número complexo Z2. Bom, a imagem do número complexo Z2 é o B. Nós temos para a parte real aqui, nós temos menos 1. Nós acabamos de descobrir aqui, está na parte negativa do eixo real, né? Então, nós temos menos 1 e o x, que é a raiz de 3. Então, fica mais raiz de 3 e o Z3, que tem como imagem o C, é menos 1 para a parte real e menos raiz de 3 para a parte imaginária. Então, descobrimos aí, pessoal, todos os números complexos que o problema pediu. Certo? Espero que tenham entendido aí, pessoal. Estudem bastante, papirem bastante e eu deixo aqui um abraço para todos. Até o próximo vídeo aí.